não conseguimos ver a Igreja Romana poderá desembaraçar-se da acusação de idólatras e esta é a religião que os protestantes estão começando a encarar com tanto agrado e que finalmente se unirá com o protestantismo. Esta união não será, porém, efetuada por uma mudança no catolicismo, pois Catolicismo. catolismo é isso aí mesmo, pois Roma não muda. Ela declara possui infalibilidades e, prote, e o protestantismo que mudará a doação de ideias liberais de sua parte os conduzirá ao ponto em que possa aprestar a mão do catolicismo. Amém. Muito obrigado, irmã Ellie. Então, o que a gente vê? Roma, vocês percebem que é muito difícil às vezes a gente pensar, cara, como é que as igrejas evangélicas, protestantes, elas vão estar unidas com o catolicismo? Elas são tão diferentes, são tão distintas hoje em dia, né? Mas então a gente percebe, né, que segundo o Espírito de Profecia, que não é a igreja católica, não é a igreja romana que vai mudar a forma dela de compreender as coisas. Quem vai mudar, na verdade, vão ser as igrejas protestantes. Elas que vão começar a aceitar essas... Aceitar não, porque elas já seguem a maioria delas, né? Mas elas vão aceitar, ceder, a ponto de elas se poderem estarem juntas com a igreja romana, né? Então, essa união não vai ser executada por uma mudança no catolicismo, porque Roma não muda. Quem vai mudar vão ser o próprio protestantismo, né? Eles que vão ter uma adoção de ideias mais liberais e isso vai conduzir os fatos de forma com que eles acabam se juntando, se unindo ao catolicismo. Alguém quer comentar alguma coisa? Pode falar. Júnior, sei bem que a maioria dessas doutrinas aí que a gente vê por aí hoje, partindo da Casa Grande, que é a principal, que já está também bem influenciada por esse poder aí que você fala, que é o poder papal, eles já estão aderindo muitas coisas da Igreja Católica. As outras também demonstram que não vão ser difíceis, né? Por exemplo, as outras doutrinas que já usam pinturas, usam muitas coisas aí que o mundo usa, inclusive roupas curtas, isso aí realmente já estão no caminho que eles vão, segundo a profecia, né? Eles vão se unir. Isso aí não está longe não, como você frisou há pouco tempo, não está longe, né, dessa união e da imposição contra o povo de Deus. É isso que eu queria falar. Amém, irmão José. E isso meio que responde a pergunta da irmã Nicole. A igreja que nós conhecemos como Casa Grande, né, a igreja que, de onde nós já fizemos parte há 100 anos atrás, mais ou menos, né? A gente às vezes fica com medo de citar nome, mas a gente não tem problema de citar nome, desde que a gente não apresente isso de uma forma ofensiva. Tá tudo bem a gente discordar de alguma crença, de alguma doutrina, desde que a gente faça isso com respeito, com reverência às pessoas, não a mentira e o engano que a gente acredita, né? Então, eu vou citar nomes, mas de uma forma respeitosa. Qual a nossa compreensão sobre a posição da Igreja Adventista do Sétimo Dia em relação a essa questão da imposição da santificação do domingo? De que eles não vão ceder em relação ao sábado, não vão estar guardando domingo, porém, já hoje, como o irmão Zezinho citou, tem muitas doutrinas que são doutrinas de Roma
né, que tiveram origem com a Igreja Romana, que a própria Igreja Adventista do Sétimo Dia já está seguindo. Então, a gente pode citar, o irmão Josué falou, né, da questão da falta da reforma do vestuário, da alimentação que se prega, mas não se vive muitas vezes, né? E uma que é muito gritante, muito forte, é a questão da Trindade, né? Que é uma doutrina pagã também. Então, nós percebemos que não necessariamente eles precisam ceder em relação ao sábado para estarem bebendo, né, e seguindo Roma, porque eles já seguem algumas doutrinas de Roma também. Ó, Natal, uma festividade que é pagã, né, sancionada pela Igreja Católica e que infelizmente a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem trazido com muita força durante as suas programações, durante os seus programas na TV, né? A gente vê pessoas com árvore de Natal, com gorro de Papai Noel, que são elementos extremamente pagãos, que todo mundo sabe que é pagão, né? Mas mesmo assim eles estão seguindo. Então, é com muito respeito pelos irmãos que ainda fazem parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e tem muita gente fiel e sincera ainda dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, entender que tem doutrinas que são doutrinas pagãs, erradas, contrárias à palavra de Deus, que estão sendo vivenciadas dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E, lógico, o sábado eu creio que eles ainda vão se manter fiéis, mas e o resto? Será que no resto eles vão estar fiéis a Deus? Então é isso que eu acho muito complicado, né? Muito complexo da gente simplesmente tapar o olho e não enxergar. Irmão Josué? Sim, Júnior. Realmente é isso aí mesmo. Você foi bem enfático em cima do que realmente está sendo implantado dentro da igreja e ela está aceitando assim aos poucos, tá bom? Realmente é isso mesmo. Amém. E pessoal, eu peço perdão se vocês se sentem às vezes um pouco incomodados. A gente está falando sobre a igreja romana, a igreja católica, as igrejas evangélicas, a igreja adventista do sétimo dia, mas é o que eu sempre reforço. A gente não fala em tom de ataque às pessoas que são fiéis dentro daquilo que elas aprenderam e vivenciam nessas igrejas. Mas a gente está aqui para mostrar o que nós acreditamos, segundo o estudo da palavra de Deus e dos escritos da profetisa, o que nós acreditamos que não está de acordo, para que essas pessoas estudem também e ponderem, será que isso é verdade ou não? E aí tomem a decisão. Se de fato essas igrejas não estão na verdade, qual é o chamado que é feito? Sai dela, povo meu, para não seja participante de seus pecados e não incorra nas suas pragas, né? Uma das mensagens angélicas. Vamos ler o próximo. Eu peço para a irmã Nicole ler para a gente esse próximo parágrafo. A Nicole disse que lê o próximo parágrafo, que agora ela está ocupada. Rapidinho. Certo. Irmã Odina tá de óculos? Não, não. Ah, não tirei, não estou de óculos hoje. Tá bom, sem problema. Irmã Até Cristiane? aqui mesmo daqui. Mas eu até gostaria de fazer um comentário, fiquei quieta só ouvindo, em relação ao que já foi comentado anteriormente. Quando eu estudava muito com a irmã Júnia, mãe do Zé Mendes, e a irmã Persida, sempre ela gostava muito de estudar. Então, nós tivemos já um estudo em relação a um grande movimento que estava começando naquele tempo, que era o de catequizar. A Igreja Católica se via com poucos membros, a gente passava na porta das congregações e os bancos muito vazios. Então, eles se reuniram e fizeram um, um aconselhamento entre eles para os beatos, as pessoas, fazer tipo célula e sair nas casas catequizando as pessoas, um movimento não sei o que, de Maria. E eles começaram a fazer isso, é o que muitas igrejas ainda imitam, fazendo célula, que é reuniões familiares, e falando tudo isso aí, sobre a importância da reunião, da família, de congregar, e com isso, você observou, houve esse grande movimento que voltou a encher novamente os bancos da Igreja Católica. E existe também uma profecia entre eles lá, nesse tempo também foi estudado isso, nós estudamos falando que um papa que foi ferido e que morreu, e lá no túmulo dele é cheio de câmaras de filmar, porque qualquer momento existe a profecia
que esse Papa vai ressuscitar. E quando ele ressuscitar, ele vai receber esse poder para falar com grande poder para mandar perseguir o povo de Deus e matar. Existe essa profecia também. Aí eu gostaria que vocês pesquisassem, quem tem mais essa habilidade, para depois confirmar esse estudo que houve há muito tempo. Então, era o que eu gostaria de estar falando em relação a isso. Não devemos pensar que, não, isso aqui é uma profecia que já passou há muito tempo, não vai acontecer mais. Vai. Nós estamos vendo todos os movimentos atuais de governo e da igreja, que realmente a igreja está pegando força, e toda essa força diz que o dragão vai dar esse poder para a igreja, e a igreja vai falar para mandar perseguir quem é contrário. Eles vão chamar de terrorista e vão, naquele grande dia, dar o decreto de morte. Porque você lembra no começo, a Igreja Católica tinha o poder de matar as pessoas, e era de acordo com o Estado. Era o comentário. Obrigada pela oportunidade. Amém, irmão. E realmente, ó, essa profecia que vocês estão falando, que a irmã Aldina falou do Papa, câmeras observando, possibilidade de um Papa ressuscitar em algum momento, isso faz parte daquele estudo que eu mostrei para vocês ontem, as imagens do estudo da besta que sobe do mar. Uma das teorias das 7 cabeças está ligado a essa profecia aí que a irmã Aldina citou. E se a gente tiver o tempo, né, a gente vai conseguir estudar antes do CEJAR ou até depois, né, conforme a gente conversou antes. Mas já está pronta essa parte para a gente discutir. Muito bem apontado, irmã Aldina. E o irmão Demetrios complementou aqui, ó. Como você mesmo diz, Ju, há muitos fiéis de Deus nessas igrejas que adoram a Deus com um coração sincero e que chegará o momento que eles virão para a verdade. E eu vou citar até uma passagem de Ellen White dizendo que a maior parte do povo de Deus hoje não se encontra dentro da igreja de Deus, mas fora dela nessas outras igrejas. E durante a pregação das 3 mensagens angélicas, do alto clamor, antes do fechamento da porta-graça, essas pessoas vão ser chamadas a sair dela, povo meu, né, e fazer parte da verdade. Muito bem, irmão Demetrios. Vamos então continuar a leitura. A irmã Nicole disse que consegue ler. Pode ler então, irmã Nicole, esse próximo parágrafo? No próprio ato de impor um dever religioso por meio do poder secular, formariam as igrejas mesmas uma imagem à besta. Daí a obrigatoriedade de guarda de domingo nos Estados Unidos equivaler a impor adoração à besta e à sua imagem. O Grande Conflito, páginas 445, 448 e 449. Muito bem, irmão Demetrios complementou. São os fiéis da última hora. Muito bem, irmão Demetrios. Aqueles que se juntaram lembra a parábola dos trabalhadores, aqueles que chegaram na última hora? Muito bem. Então, vamos lá. Então, da mesma forma que lá atrás, quando o papado se fez valer do poder político para cumprir os seus intentos, nos últimos dias, quando o papado e as igrejas protestantes fizerem uso do poder civil dos Estados Unidos para impor a imposição do domingo, isso vai equivaler ao que a profecia diz sobre impor adoração à besta e à sua imagem. Certo? Então, a gente vai ver, segundo as profecias, que vai ser essa forma de união para a imposição do domingo.